tudo bom? Vamos falar de A Canção de Aquiles. E eu já estou preparada para ser odiada por todos vocês. Não gostei desse livro, não entendo o hype. Se você conhece um pouquinho de mitologia grega, você vai saber o que acontece no final da história de Aquiles. Então eu não entendi porque tantas lágrimas, tanto chororô e tanto cabelo arrancado por uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Né? A gente vai acompanhar o Aquiles e o melhor amigo dele, que eu não sei falar o nome dele, que é Patroclo, isso, que acaba indo ficar junto com Aquiles porque ele foi acusado de assassinato e realmente ele cometeu esse assassinato, então ele é expulso da corte do pai dele e acaba indo pra lá. E ele acaba desenvolvendo uma grande amizade com o Aquiles e acaba sendo confidente do Aquiles e tudo aquilo que vocês possam imaginar, tá? Só que Aquiles é o herdeiro do trono e ele precisa, sim, manter essa figura de homem másculo. E a gente acompanha tudo isso de uma forma muito arrastada. Até chegar ao final dessa história, são mais de 15 anos que se passam nesse livro. E a autora, apesar de eu adorar a escrita dela, ela não conseguiu me manter presa nessa história por tempo suficiente para que eu criasse um vínculo com tudo isso que tá acontecendo. Então, eu acabei, quando eu cheguei na metade desse livro, eu acabei pegando o audiobook no Esquilo e fui pelo audiobook. Eu realmente não consegui dar continuidade nesse livro de forma física, porque era tudo muito devagar. O problema todo foi isso. Pra mim, não é a escrita, não é a história, não são os personagens. Muito pelo contrário, os personagens são simplesmente sensacionais. Né? E a maneira como ela deu vida a eles também. Mas eu acho que ela podia ter reduzido o tempo, ter tido saltos temporais maiores, né, pra gente chegar ao final dessa história, ainda com fôlego, ainda se importando com eles. Por quê? A gente sabe o que acontece. Não é uma grande novidade. Se você assistiu o filme Aquiles com o Brad Pitt, você sabe o que acontece. Né? Então chorar, entrar em desespero, porque o final que a autora colocou é exatamente o final real dessa história, é o final que a gente acredita que aconteceu se Aquiles um dia existiu, é nada mais correto, porque ela não poderia mexer nessa história mudando o final, dando um final que não tem pé nem cabeça, porque não é assim que acontece. Então ela acaba pegando esses 15 anos de convivência dos dois e usando pra mostrar pra gente que eles são muito mais do que amigos. Só que desde o começo, quando o Patroclo chega lá, a gente já sabe que ele tem um interesse pelo Aquiles e não é simplesmente porque eu quero que ele seja meu melhor amigo. Ele fica encantado com tudo sobre o Aquiles. Os traços, o cabelo, a voz, a maneira como ele anda, a maneira como ele se porta, todos os conhecimentos que ele tem e tudo mais, e eles acabam convivendo muito, de verdade, eles ficam muito íntimos a ponto do Aquiles pedir ao pai dele para que o Patroclo frequentasse as mesmas aulas, não ficassem com os outros meninos que moram ali no castelo, que ficassem juntos, entendeu? O tempo inteiro, 24 horas por dia, que o único momento em que eles não estão juntos é quando Aquiles vai visitar a mãe, que a mãe é uma deusa, o pai é humano. Também já sabemos disso se vocês sabem um pouquinho de mitologia. Então, ela força a barra em alguns momentos para deixar o livro um pouco maior. Pelo menos para mim foi isso. Então, quando chegar até a metade do livro é tudo muito interessante, né? Aí passa um pouco, eles vão treinar com aquele que é meio cavalo, meio homem, que parece no Percy Jackson, esqueci o nome, do ser. Bom, vocês sabem do que eu tô falando. Vão treinar a luta e o Patroclo vai junto, mesmo não sendo semideus, mesmo não sendo da realeza, mas não sendo nada. Lembre-se que ele foi escorraçado, porque ele cometeu um crime, né? E eles estão ali o tempo todo juntinhos, beleza, tudo tranquilo. Até que chega a hora de Aquiles cumprir com o seu papel. Ele precisa cumprir com o seu papel. E ele vai, lógico, ter a sua noiva, que vai ser sequestrada. E aí a gente tem toda a questão do cavalo de Troia, calcanhar de Aquiles, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, quando eu vejo as pessoas falando desse livro com tanta emoção e falando que, oh meu Deus, como eu chorei, e como foi maravilhoso, e como isso, como aquilo,
Eu não consigo entender. Pra mim, foi uma história boa, mas só isso. Todo o hype é completamente desnecessário, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!